Olá, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz e este é o nosso estudo semanal dos livros da série Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino. Hoje nós estamos concluindo o volume de número 4 com os dois últimos capítulos deste volume. Os capítulos se chamam Missão Falhada e Discípulos Convidados. Pois bem, vamos ao texto, vamos ver o que é que Pastorino nos revela dessa vez. Então ele começa com o capítulo Missão Falhada, que é baseado no Evangelho de João, capítulo 7, de 45 a 53 e de 8 a 1. E capítulo 8, versículo 1. Voltaram então os empregados aos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os empregados: nunca homem algum falou como fala esse homem. Retrucaram-lhes os fariseus: acaso também fostes enganados? Porventura creu nele alguma das autoridades ou algum dos fariseus? Mas este povo que não conhece a lei é amaldiçoado. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: porventura julga nossa lei um homem sem primeiro ouvi-lo e dele saber o que faz? Eles lhes responderam e disseram: acaso tu também és da Galileia? Pesquisa e vê que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Aí, o capítulo 8, versículo 1 é assim: mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pois bem, aí Pastorino diz que narra-se o que ocorreu nos bastidores do Evangelho. Essa informação só pode ter sido ali obtida de uma testemunha por pertencer ao grupo e por isso assistiu à cena íntima que é passada dentro da casa, intramuros, como fala Pastorino. O próprio Nicodemos, José de Arimateia, que também pertencia ali ao Sinédrio, ou aquele empregado que era conhecido de João, conforme é colocado lá no capítulo 18, versículo 15 do Evangelho de João. Os empregados, que é hiperetas, servos adjuntos, voltam de mãos vazias, trazendo um relatório verbal favorável a Jesus. Sobressai do texto a irritação que isso causa nos sacerdotes principais, os príncipes, o fracasso da missão que foi confiada a seus empregados ali de total confiança. Evidenciava-se a superioridade da honesta sinceridade dos servos sobre a covardia dos grandes que pretendiam prender o Nazareno sem imiscuir-se pessoalmente, nesse caso, a fim de amanhã jurarem inocência, jogando a responsabilidade do ocorrido sobre o povo. Mas os simples são mais capazes de entender e justamente por isso não possuem malícia. As palavras daquele homem eram sublimes. Como eles dizem, ninguém jamais falara como ele. Não era possível prendê-lo, não podendo confessar suas intenções escusas. Eles então desafogam a sua irritação usando de ironia, sarcasmo, fazendo crer que se eles, os chefes, não aceitam, é porque Jesus diz coisas que não servem. Eles é que são, entre aspas, a medida, são os sábios únicos capazes de julgar. Esse povo é endemoniado, como diz, né? E aí é uma inocência aí que é vomitada até mesmo contra o companheiro Nicodemos,
que é um membro do grande conselho, conforme coloca João no capítulo 3, versículo 2. Ou seja, do grupo dirigente do Sinédrio e, portanto, doutor da lei, como está lá em João 3,10. Essas palavras foram sensatas e com ponderação as de Nicodemos, né? Diante das prescrições legais, está lá em Êxodo, Deuteronômio. No entanto, os ânimos exaltados, e também é bom lembrar, decepcionados, respondem com uma injúria, chamando ele de Galileu. Segue-se aí ao desprezo uma demonstração de cegueira momentânea causada pela raiva. Pesquisa a Escritura e vê que da Galiléia não se levanta profeta, o que é uma inverdade, já que Jonas, está lá no segundo livro de Reis, era galileu, e o próprio Isaías, lá no seu capítulo 8, do versículo 23, entende a Galiléia como a glória messiânica. E isto sem contar o fato concreto, mais ignorado deles, de que Jesus não nasceu na Galiléia, embora os seus pais ali residam. E aí tivesse sido ele criado, portanto. Então essa desarmonia vibratória, como fala Pastorino, retira-se cada um para a sua casa, enquanto Jesus sobe ao Monte das Oliveiras para meditar. A gente vê, como fala Pastorino, né, que os grandes desníveis evolutivos notam-se até nos pequenos gestos corriqueiros. O Monte das Oliveiras fica ali bem pertinho de Jerusalém, da qual só o separa o Vale do Cedron. Era um lugar calmo, como fala Pastorino, era um lugar solitário, silencioso, arborizado com a planta que simboliza a paz, que é a oliveira, o pé de azeitona. Pois bem, sempre que permanecia em Jerusalém, era um hábito de Jesus retirar-se para lá à noite. A gente vê isso em Mateus 21, 24, 3, 26, 30. Então, o final do capítulo nos dá conta apenas do que se passou do lado de fora, para nos ensinar que o procedimento dos homens é o mesmo em todos os tempos e que nós não devemos desanimar e muito menos nos preocupar. Não é o discípulo mais que seu mestre, e o que fizeram ao mestre farão também a seus discípulos. A gente vai ver isso lá, essa citação lá em Mateus 10, 24 a 25. Então os humildes são os primeiros a atingir a compreensão, justamente porque as suas mentes estão perfeitamente limpas da vaidade. Os grandes dominados, inchados pelo orgulho das posições que ocupam, são como cegos que se debatem nas trevas, mas recusando ter a luz, mesmo quando poderiam vislumbrar essa luz para recobrar a visão, nas palavras de Pastorino. Então, perdem, por isso, as melhores oportunidades, por conta do convencimento em conhecer tudo. Eles acham que sabem tudo. Então eles fecham raivosamente os olhos, eles se trancam nos castelos arruinados de sua ignorância presunçosa e ainda buscam destruir todos aqueles que querem trazer a luz para eles. E também aqueles que, deslumbrados pela beleza, ouvem essa amorável e doce voz do Espírito, com E maiúsculo. Enquanto os pequenos reconhecem por instinto a fala do Mestre e acatam, isso está lá em João 10, 3, os autossuficientes, inchados, só sabem julgar pelas aparências, pelas exterioridades, preocupando-se ali apenas com a filiação, a linhagem, as riquezas, os títulos acadêmicos, sem conseguir penetrar, justamente porque tem uma mente obtusa, esses arcanos do conhecimento, essas ideias imponderáveis, essa santidade invisível. Então, após a rejeição, voltam à sua materialidade, voltam para suas casas de pedra. A gente já viu isso lá no volume 1. Por quê? Porque eles são pigmeus,
que não podem olhar o céu acima dos telhados e nem tampouco expandir-se na amplidão. Eles não podem subir o monte da paz, onde meditam os iluminados pelo Espírito. Esse capítulo é bem curtinho, né? Pois é, já acabou. Agora a gente vai para o outro capítulo que se chama Discípulos Convidados, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 19 a 22. Mateus diz assim: E chegando um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhes Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu pousos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro dos discípulos disse-lhe: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Porém Jesus disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos enterrarem os seus próprios mortos. Lucas também narra isso lá no capítulo 9, versículos de 57 a 62, dizendo assim: Enquanto estavam indo pela estrada, disse-lhe alguém: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus disse-lhe: As raposas têm covis e as aves do céu pousos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Segue-me. Ele todavia respondeu: Deixai-me ir primeiro enterrar meu pai. Retrucou-lhe Jesus e disse: Deixa os mortos enterrarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai, anuncia o reino de Deus. Disse-lhe ainda outro: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Respondeu-lhe Jesus: Ninguém que olhe para trás, depois de ter posto a mão no arado, é apto para o reino de Deus. Eita, interessante essa lição, hein? E aí Pastorino vai dizer que essa é uma lição privativa de Mateus e de Lucas. A gente pode aprender com ela o modo como nós devemos encarar a relação entre o mestre e os discípulos. O primeiro caso é de alguém, e aí Mateus esclarece que se tratava de um escriba, ou seja, era uma profissão que era recrutada entre os fariseus, que espontaneamente se propôs a seguir Jesus para onde quer que ele vá. Qual seria a intenção profunda desse escriba? Jerônimo, São Jerônimo da Igreja Católica, acusa ele de aproveitador. Fala inclusive em latim, lá na patrologia latina, dizendo que ele procurava lucros dos milagres operados. Mas, como o Pastorino aponta bem, isso é um julgamento leviano e uma acusação graciosa, porque não tem prova disso. Duas hipóteses que se apresentam bem plausíveis: ou ele pretendia realmente ser discípulo para poder progredir, e nesse caso a resposta de Jesus não desanimaria ele, ou o desejo dele era seguir para escrever as lições que ele dava, quer para o seu uso, quer para cedê-las a quem as desejasse, ou quer para levá-las aos fariseus, quer para empregar-se mediante um pagamento, para exercer a sua profissão. Então, com isso, Jesus se limita a uma resposta que, no fundo, constitui uma recusa. Ele não tem pousada fixa, não dispõe de um leito. Como empenhar-se em despesas com alguém? Não tendo conforto para si, ele não podia dispensar esse mesmo conforto a outrem. Então o caso se encerra aí. Mas o final é desconhecido, a gente não sabe o que aconteceu. Teria ele aceito as condições e acompanhado Jesus? Teria desanimado, se retirado?
Tratar-se-ia ali de um dos 12, por exemplo, quem sabe Judas Iscariotes, cujo chamamento não aparece nos evangelhos em nenhum momento, e cujo ingresso nesse colégio apostólico, esse grupo iluminado, talvez tenha sido por uma espontânea vontade. O fato de só mais tarde aparecer o caso, depois de ter sido ele citado como discípulo, nada importa. Pois bem, o evangelista pode só havê-lo recordado mais tarde e desejando que não fosse esquecida a resposta do mestre, tê-la registrado mesmo fora da ordem cronológica. O segundo caso, como aponta Pastorino, que é um pouco diferente. Trata-se, na verdade, de um chamado positivo de Jesus. Jesus diz: segue-me. No entanto, o discípulo convocado ao serviço solicita um adiamento. Ele diz o quê? Deixa-me primeiro enterrar meu pai. Então, que significado pode ter essa frase? Pastorino vai dizer que podia tratar-se de um pai idoso, e o discípulo, querendo obedecer aos mandamentos, aquele mandamento específico do honrar pai e mãe, pede então para atender ao pai, aguardando que ele passe para o outro lado da vida. Ou seja, o pai possivelmente estava vivo. Ele se sentiria então livre, depois que o pai desencarnasse, para seguir o mestre. Mas podia tratar-se ainda de um caso real, de morte realmente ocorrida, e a espera que existe para o sepultamento seria uma coisa aí de 1 a 2 dias. Entretanto, pela resposta de Jesus, parece mais viável a primeira hipótese de que o pai ainda estava vivo. Então deixa os mortos encarnados enterrarem, cuidarem os seus mortos, ou seja, os encarnados. Tu, porém, entrega-te à pregação do reino de Deus. Teria ele ido ou teria preferido ficar com o pai? Também aqui nós não sabemos, porque os evangelistas não esclarecem. No texto bíblico não tem nada ali que esclareça. Deixa livre o campo às especulações. Aí a gente vai ver, por exemplo, Cirilo de Alexandria, na patrologia grega, vai dizer que se trata do diácono Filipe, que é citado nos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5. Mas nenhuma prova aduz dessa opinião, que talvez fosse resultante, na verdade, de uma tradição corrente no Egito. Ora, Filipe foi o mistagogo do ministro da rainha Candace da Etiópia. Está lá em Atos 8:27, que é um país limítrofe do Egito. Mas o terceiro caso, que é apresentado apenas por Lucas, também parece ter sido a resposta a um chamado do mestre. Perceba que a resposta é dada mostrando que ele aceita a tarefa, mas quer despedir-se dos seus. A resposta é dura: se queres vir já, estás apto ao discipulato, mas se voltares os olhos para trás, não serves. Conforme a gente vê lá em Gênesis capítulo 19, versículo 26. A comparação com o lavrador procede. Se quem guia o arado olha para trás, o sulco sai torto. Nós vamos ver isso em Filipenses 13, 14, né? Então, através de Jesus, o Cristo já manifestara aí as condições por ele exigidas para a aceitação dos seus discípulos amados. Esse ensino agora é exemplificado com 3 casos específicos, com a finalidade ali justamente de demonstrar a superioridade da união crística sobre 3 situações distintas e que, de modo geral, são as mais aduzidas para recusar-se o passo decisivo. Isso porque são 3 situações em que o homem tem a impressão, justamente, de que se trata aí de 3 deveres fundamentais. O primeiro dever seria o dever para consigo mesmo. O segundo é o dever para com os genitores e, por fim, mas não menos importante, o dever para com os familiares. E aí Cristo anula os 3. O dever máximo diz respeito ao Espírito Eterno, com E maiúsculo.
não há matéria transitória. Por conseguinte, o ensino é dirigido para esclarecer que nem as obrigações para com o próprio corpo, nem para com os pais, nem para com a esposa e os filhos, devem afastar o candidato do caminho espiritual. Olha que fala importante, hein? Então, o exemplo dado é vivido pela personagem humana Jesus, que não tinha uma pedra sequer para repousar a cabeça. E a lição prossegue ali com duas regras básicas. Os vivos no espírito não devem se preocupar com os mortos na carne, ou seja, com os que vivem na individualidade, com os que não podem se prender a laços puramente carnais. Na verdade, assim, o espírito é o que é importante, né? Então, quando você fica preso apenas a isso, você precisa focar, na verdade, na família espiritual que é divina. Então, dirá ainda que é mister amá-lo mais que ao pai, à mãe, e à esposa e aos filhos. A gente vê isso em Lucas 14, 26, Mateus 10, 37. Já vimos isso no volume 3. Para ser digno de dizer-se seu discípulo, é preciso abrir mão. Então, claro, portanto, o ensinamento ali no plano místico é importante também para a gente fazer. Pastorino vai dizer que no campo das iniciações, nós encontramos nessa lição 3 condições indispensáveis para a dedicação ao caminho. São 3 provas essenciais para superar quando se tem que passar do 4º para o 5º grau. E aí ele vai dizer que a modificação da mente, ou seja, a metanoia, com a transmentação, requer o desapego. Não é bem o caso do abandono, nem da fuga, mas o não prender-se, não inverter a ordem dos valores, não julgar mais importante o que é menos importante. Olha que importante falar isso, hein? Então, além disso, o pretendente ao 5º grau de evolução, dentro desse olhar de Pastorino, deve saber que não pode dar importância ao físico próprio, nem ao alheio. Que os profanos, com seus hábitos, com suas crenças, com seus convencionalismos e preconceitos, devem ser deixados a homenagear-se entre si. E que, finalmente, uma vez passado o 4º grau, não pode mais voltar atrás. Esse é um passo decisivo, é um passo dado à frente e não há recuo possível. É importantíssimo, pois, meditar bem, examinar-se, medir-se as próprias forças antes de se arriscar. Uma queda depois, uma desistência depois, um olhar para trás saudoso, apegado, tudo isso pode trazer consequência grave que talvez dure séculos, na perspectiva que Pastorino aponta. Daí é que vem aquele provérbio latino, corruptio optimi pessima, ou seja, a queda do melhor é a pior. Portanto, é preciso cuidado, não alimentar pretensões de não corresponder às suas possibilidades, não fazer de conta que você é o que não é, não buscar provas acima das forças reais, não dar passos maiores que as pernas, não pôr o chapéu onde a mão não alcança. É preciso que a gente deixe de lado a vaidade, o desejo de parecer aos outros mais do que o que se é realmente, o desejo de enganar-se a si mesmo, julgando-se gigante, quem ainda na verdade é só um pigmeu. É preciso que a gente tenha um comedimento justo, que é melhor do que uma corrida desabalada que nos leve a riscos de quedas fragorosas, terríveis. Então, a estrada do espírito é árdua, íngreme, estreita, pavimentada de pedras pontiagudas e ladeadas de espinheiros. É preciso que a gente tenha coragem, decisão inabalável, com prévio conhecimento das nossas próprias capacidades. Rico, né? Rico. Essa reflexão de hoje foi fantástica para a gente fechar com chave de ouro o volume 4. Então, no nosso próximo encontro, nós teremos
o início do volume 5. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.